vento da vitória em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, né, irmãos? Deus já se fez presente no nosso meio, só tem que agradecer. Deus é maravilhoso. Esses dias, passando por dias de lutas espirituais, sabemos que servir a Deus, você estando aqui, seu cônjuge não, se torna mais difícil. Quem passa por isso sabe. E muitas das vezes, nós por ser pai de família, ser o líder da nossa casa, nós não pode querer demonstrar fraqueza, mas somos seres humanos. Existem momentos de alegria, existem momentos de tristeza, irmãos. Mas sabemos que tem que ir até o fim, porque a caminhada é desse jeito. O inimigo ele luta constantemente contra a minha e a sua vida, porque nós ainda procura o caminho correto. Esses que estão bem tranquilo, é porque está na mão do adversário. E nós que procura mesmo confrontar ele, é mais difícil, é mais doloroso. E eu vim pedindo graça a Deus, irmãos, porque não é fácil, não é fácil. E falar que servir a Deus também é fácil, eu estou mentindo. Amém, Pai? Sem perca de tempos. Eu saí de casa e falei, Jesus, eu vou separar algo aqui, porque seja feita a tua vontade. E quando eu cheguei ali, já começou os frios nas mãos. Eu falei, ixi, a sanidade está vindo, Jesus. Oh, Jesus, seja feita a tua vontade, Pai. É Mateus, livro de Mateus 9, versículo 18. O título é A Cura da Mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus ela se renova a cada momento. E eu quero pedir, irmãos, encarecidamente, toda a sua atenção quando estiver sendo ministrada a palavra, porque muitas das vezes a gente sai lá fora e fala, não entendi a palavra que foi ministrada. Mas às vezes um minutinho de atenção você perde a direção da palavra. Porque estamos aqui, não é para querer se aparecer, mas é para ser instrumento na mão de Deus. E Deus ele levanta quem Ele quer, meu irmão, né? Mas para isso nós temos que estar disposto, temos que estar disposto. E sabemos que a caminhada é ardosa mesmo. Amém? Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverás. E Jesus, levantando, seguiu, os seus discípulos também, e eis que a mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dela, tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo, se eu não somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Eis diante a mulher ficou sã. Amém? Pode se sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Faça conforme tu queria a tua vontade, Jesus. Irmãos, a gente conhece muito bem essa passagem da mulher do fluxo de sangue. E Jesus, quando ele veio na terra, quando Deus soprou no ventre de Maria, enviou o anjo para falar que dentro do seu ventre sairia o Salvador da terra. Aquele que morreu pelo meu e pelos teus pecados. E aquele que é digno de toda a honra e de toda a exaltação. E acredito que não é diferente na minha e na sua vida. Existem momentos que a gente passamos, que mesmo nós servindo a Deus, fazendo a vontade dEle, a nossa fé abala, porque nós não vê resposta, não vê mudança, não vê coisas acontecendo no nosso meio. Só que podemos saber, irmãos, que quando nós se trata do Deus que nós servimos, algo diferente acontece. Se a gente folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver que Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Só que o tempo passou e eu entendo que nós mudamos. E é isso que começa a acontecer algo diferente. Outro dia eu estava na casa ali do cliente, e eu começando a falar de Deus para ele. Aí ele falou para mim, mas antigamente era diferente, Jesus falava com os profetas, né? Jesus parecia, você vê quando Moisés estava no monte, quando Moisés saiu lá do monte, que Deus só passou por trás dele assim,
ninguém conseguiu olhar em Moisés, caso da presença. Ele mesmo falou, o ímpio. Eu falei, é o seguinte, meu irmão, Jesus ele continua sendo o mesmo, só que eu e você mudamos, nós mudamos. Ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda batiza, ele ainda transforma, só que muitas das vezes, eu e você não acreditamos, irmãos. E Jesus, quando ele veio na terra, ele veio fazer seus sinais e a obra que o Pai tinha mandado para ele. E Jesus, quando caminhava, por onde ele passava, cego era curado, paralítico era andava, e os sinais de Jesus acontecendo. A gente vê que quando a gente estamos próximo de lugares que chamam muita atenção, tem muita gente, enche ao redor, fica bem populado, a gente vê que fica bem famoso. E Jesus, por tantos milagres que ele fazia, quando ele passava, a pessoa já falava, algo diferente está vindo aí. Porque quando Jesus chega é assim, foi pronunciado aqui pelo nosso irmão Valber, quando Jesus entra na nossa vida e transforma, algo diferente tem que acontecer. E muitas das vezes tem que acontecer, sabe por quê? Para mim a tua fé permanecer. E Jesus, quando ele passava, ele vinha fazendo os teus milagres. E na passagem de Mateus vai dizer que Jesus passava por aquele caminho. E naquele caminho, havia as pessoas doentes, havia as pessoas necessitadas, havia pessoas que procuravam uma mudança para a tua vida, uma mudança para o teu cenário. Mas eu começo a entender que não é só necessário eu querer, é necessário mudança e disposição. E eu comecei a falar comigo mesmo, falei, Jesus, eu já sei o que o Senhor quer de mim, Jesus. Esse ano eu preciso concretizar isso, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor tenha uma obra na minha vida. E parece, irmão, quanto você mais dispõe, é quando a guerra aumenta mais. Mas é por isso que o inimigo luta. Porque eu acho que a maior raiva, tenho certeza, a maior raiva de Satanás é ver eu e você na presença desse Deus. Aí ele levanta no outro dia e fala, hoje ele vai parar. Quando ele pisca um pouquinho e vê você de pé, na hora ele fala, não acredito, ele voltou de novo. Ele está firme de novo, está continuando de novo. Rapaz, eu já lutei de um lado, já lutei do outro, joguei tristeza, joguei luto e ele não para. É porque Jesus te chamou para isso. Jesus chamou para isso. E ele ainda procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é dessa maneira, irmãos. E quando Jesus passava, essa mulher sofria 12 anos. Já pensou, irmãos, sofrer 12 anos? Sangrando sem parar. E naquela época, quando você tinha essa enfermidade, você tinha que ser separado. Vivemos isso nos nossos tempos, há pouco tempos atrás da pandemia. Quando teve a pandemia, não tinha rico, não tinha pobre. Somos todos iguais. E aí começa a entender o que Deus quer falar no nosso meio. Que não existe quem fala bonito, não existe quem é poliglota, não existe nada disso. Existe coração quebrantado na presença dele. E se você tem, já começa a adorar, que você vai sentir a presença dele nessa noite. E Jesus estava passando. E acredito que aquela mulher ouviu que não estava um dia normal, estava um dia alegre, um dia contente, porque Jesus de Nazaré estava passando ali naquele momento. Ele já tinha passado lá atrás, já tinha passado por Mateus e já estava se aproximando daquela mulher. E quando Jesus vai chegando, eu acredito que essa mulher deveria estar isolada. A multidão quis calar ela. É o que acontece na minha e na tua vida, irmãos. A multidão quer te parar. Pessoas querer falar palavras para te desanimar. Irmão, não é direta. Estou indo pela palavra. A palavra vai dizer de Deus aqui, vai dizer que a multidão manda ela parar. Falar, mulher, como é que você quer aproximar do mestre se você tem um fluxo de sangue? Você não pode nem sair do lugar que você quer. Por que você quer chegar perto dele? Só que ela falou assim, ele pode me salvar. Ele pode me curar. Ele é diferente. Ele tem vida. Ele tem salvação para a minha alma. Oh Jesus, Deus maravilhoso. E aquela mulher começava a querer se aproximar de Jesus. Só que eu acredito que a multidão que estava próximo dele era muito grande. Só que ela tinha fé. Eu tenho que dar apenas um toque.
eu tenho que só mergulhar mais um pouquinho, eu tenho que persistir mais, eu tenho que orar mais um pouquinho, Jesus. Se é na minha casa, me incomoda, tira meu sono, Pai, me incomoda, Jesus, deixa eu adorar, eu quero saber o que você quer de mim, Jesus, eu quero saber se tiver impedimento, vai cair por terra. Eu sei que você já me escolheu desde o ventre da minha mãe, Jesus, mas faz isso acontecer na minha vida. Oh, Jesus, faz isso acontecer na minha vida, Jesus. Eu quero mudança, eu não quero mais viver assim. E eu sei que se eu der um toque, só um toque nele, tudo vai mudar. Olha a fé aí. Olha a fé aí. E a fé, irmãos, é um caso sério de nós crentes. Sabe por quê? Porque se nós estamos bem com a autoestima em cima, a fé continua como? Ó. Se bambeou um pouquinho, a fé já oscilou. Mas ele procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores é esses que têm fé mesmo. E sabe quando você acha os verdadeiros adoradores? Quando mais está doendo, mais ele adora. Quanto mais está sangrando, mais ele adora. Quanto mais não tem resposta, mais ele adora. Quanto mais se levanta, mais ele adora. Oh, Jesus, é nessa hora que ele acha. É nessa hora que os verdadeiros adoradores aparecem. É nessa hora mesmo. Tá sangrando, tá doendo, mas não para. Não para não. O joelho já tá até preto, calejado, mas continua adorando, continua exaltando, continua chamando a presença desse Deus. Oh, Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra e de toda exaltação. E Jesus passava. E acredito que Jesus já tinha passado daquela mulher. E ela já olhando, ele se distanciando. Ela falou: eu preciso chegar até ele, eu preciso me aproximar dele. O meu tempo está passando, minha oportunidade está indo embora. Eu estou errando. Eu vou parar de errar hoje. Eu vou parar, eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. E você ainda vai dizer ainda: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque foi Ele que me chamou. Foi Ele que me chamou. Desde o ventre da sua mãe, você já foi escolhido. Não deixa a sua oportunidade passar. Não deixa a sua oportunidade passar. Se tiver barreira, sai da frente, cai por terra. Se tiver obstáculo, sai da frente e cai por terra. Mas quem me prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Só para quem acredita. Só para quem acredita, dá um brado de glória para Ele. A honra, a glória é tudo dele. E Ele diz assim ainda: operando eu, quem impedirá? Eu acredito que aquela mulher naquele momento, ela não podia deixar aquela oportunidade escapar. Jesus já tinha passado dela. Se chegasse até um certo ponto, ela não alcançava mais, por conta da multidão. A multidão é assim mesmo, vai querer te parar. Pode estar do seu lado, vai querer te parar. Mas foi dito aqui, a salvação é individual. Você sabe o que é o melhor para a sua vida. Você sabe, meu irmão. Você sabe. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Oh, Jesus. E ela falou: eu não vou deixar escapar essa oportunidade não. Eu vou dar um toque. Eu vou dar um toque, eu preciso. Eu quero mudança. Eu quero algo diferente na minha vida. Eu não aguento mais sofrer assim. Quando eu choro, não sai mais lágrimas, só sai sangue. Aleluia, meu Deus. Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Oh, Jesus,
Oh, Jesus. E olha ela, ó. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai, Satanás. Sai, inimigo. Sai, luto. Sai, treva. Sai tudo. Sai. Eu vou tocar agora. Eu tô aproximando dele agora. Eu vou tocar nele agora. Olha ele tocando aí, ó. Olha ele tocando aí, ó. Olha ele tocando aí, ó. E na passagem vai dizer, sabe o que? Ó, só foi um toque. Só foi um toque, mais nada. Mais nada, ela nem abriu a boca para falar com ele. Só foi um toque nele. Olha o poder do Deus que você serve. Olha o poder do Deus que nós servimos. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. É por isso que o inimigo luta contra a minha tua vida. Mas ele tem dois trabalhos, meu pastor: de levantar e cair. De levantar e cair. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Agora comece a entender só agora. Olha só o mistério, meu pastor. Quando tem coração quebrantado, só relou. Só relou nele. Só relou, só triscou. Eu acho que nem mexeu a hora dele direito. Aí o pai fala assim, ó: ali tem um coração verdadeiro me chamando. Acho que você não entendeu. Ali tem um coração verdadeiro me clamando. Ali tem. A adoração ali é diferente. O clamor ali é diferente. Tem algo diferente ali. Aí ele olha para trás e diz: quem me tocou? Oh, Jesus. Como ele é maravilhoso, meus irmãos. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Quem me tocou? A multidão vai olhar para ele e dizer assim: mestre, no meio dessa multidão você vai perguntar quem te tocou? Tocou porque foi um tocar diferente. Tocou porque foi um clamor diferente. Tocou porque foi uma adoração diferente. E quando é diferente, o coração dele move. Ele para tudo. Ninguém vai mexer com a minha menina, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo, filho. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. E acredito que ela no chão olha e fala: pai, foi eu. Eu sabia que de tu viria virtude, de tu viria salvação, de tu viria vida. Então foi eu que toquei a ti, pai. Então vai lá, filha. Vai lá, filha. Vai lá, filho. A tua fé te salvou. Te salvou. Te salvou. Te salvou. Oh, Jesus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Olha só como ele escuta o meu teu clamor. É por isso que eu cheguei aqui, comecei a chorar. É de saber que ele ouviu minha oração. E quando você chora é porque você sabe que ele escuta a sua oração também. Esse meu Deus e o seu Deus é diferente. Nada pode ir contra ele. Aí ele vai falar assim: filha, a tua fé te salvou, filha. E ele vai falar, ela vai falar assim para ele: eu não sou digna de ser chamado de filha, não. Aí eu olho para mim: pai, eu não sou digno de ser chamado de filho, não, pai. Eu sou pecador, sou falha. Eu erro. Hoje estou disposto, amanhã não estou. Só que ele olha assim para ele e vai dizer assim: filha, eu só olho o seu coração. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Ele odeia o pecado, mas o pecador ele ama. Então se tem um coração quebrantado, ele ainda continua de braços abertos dizendo: filho, hoje é dia de consertar. Hoje é dia de continuar. Hoje é dia de tirar a barreira, tirar a multidão, tirar tudo e siga no alvo. Siga no alvo. Siga no alvo. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso.
Ah, Jesus, olha o poder da fé aí, Jesus. Olha o poder da fé. E é assim, irmão, na minha, na tua vida. O inimigo luta. O inimigo usa mesmo artimanha. Ele usa estratégia para querer nos parar. Mas vamos continuar até o fim. É sangrando mesmo, mas vai no alvo. Sai da frente. Passa, tá apertado, passa apertadinho mesmo. Porque a porta dele é assim, não fala na palavra de Deus? A porta dele não é estreita. Então vai ter que ter jeito. Vai ter jeito para entrar lá dentro. Não é de qualquer maneira. Oh, Jesus, meu Deus, Tu és maravilhoso. E as palmas exaltam a Ele. Se eu passar disso, não tem mais do que Ele me permitiu, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Toda a honra, toda a glória seja dada a esse Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Fica aqui, Johnny, fica aqui. Fica aqui porque você ainda vai falar. Quando o Johnny estava ministrando, estava falando da mulher do fluxo de sangue, veio uma passagem no meu coração de José. Os irmãos venderam José. Alguém vai falar assim, está morto. Morreu. Pastor, não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa, Johnny. Quem viu, quem vê, o Senhor ainda vai surpreender ainda. E vai calar a boca de muita gente ainda dentro da igreja. Louvado seja Deus. Ai de quem viu e quem vai ver, vai ver. Vai ver, ainda vai calar a boca de muitos. Não é que está lá fora, é o que está aqui dentro. É os irmãos que venderam José. E vai ter que voltar, ó. Volta, José, volta. Volta. Tá vivo. Ainda tá vivo. Tá vivo ainda e vai surpreender ainda eu e você. Então, antes de julgar, olhe. Olhe. Olhe bem. Olhe bem a capa que você está julgando. Olha bem esse livro que você está julgando, viu? Porque o livro ainda não surpreende eu e você ainda. Não se preocupa não quem está te vendendo não, Diaconisa Edinalda. Não te preocupa não, ainda quem está falando mal de você, ainda te vendendo por trás. Vai sentar na mesa junto ainda com José. Louvado seja Deus, amém?